Devido aos pedidos quanto às análises faciais que têm feito sucesso no YouTube, nas redes sociais, eu resolvi trazer para vocês hoje uma análise facial da Angelina Jolie, que é uma mulher cuja beleza é unânime em qualquer lugar do mundo. Eu estive recente num congresso internacional e ela foi usada várias vezes como exemplo de face muito próximo da perfeição, tanto pelos japoneses, como pelos ingleses, como pelos europeus, os asiáticos, os latinos, enfim, em qualquer lugar do mundo, as pessoas consideram a face da Angelina Jolie como uma das mais bonitas do mundo. Por isso eu a elegi para fazer uma análise ao vivo, mostrando especificamente algumas características que eu gosto de abordar nas minhas análises, para que vocês entendam as características que levam determinada face se diferenciar em termos de beleza. Eu trouxe algumas fotos aqui para a gente conseguir entender e visualizar essas características de uma forma mais didática. Em primeiro lugar, o que mais chama atenção no rosto dela é o tanto que ele é magro. Mas a magreza é um parâmetro de beleza? Eu diria que sim. Ela foi muito criticada recentemente por causa da questão das modelos excessivamente magras, mas eu acho que, sem exageros, a magreza é um parâmetro de beleza. Tanto em nossa opinião, latinos, quanto na opinião dos europeus, quanto na opinião dos asiáticos e em outros povos do mundo também. A mulher magra, o homem magro, a face magra, ela mostra melhor as características ósseas e o contorno facial, e isso faz com que os traços genuínos ou os traços adquiridos pelos procedimentos estéticos se mostrem melhor através de uma pele e de um tecido subcutâneo fino, né? Então nós observamos aqui no rosto da Angelina Jolie um contorno ósseo, principalmente mandibular, muito definido. E ele só é tão definido assim, primeiro que ele é realmente quadrado. A região do ângulo da mandíbula dela é bem pronunciada. E depois o osso zigomático dela, que é o osso que está aqui, também é muito pronunciado. E essa transição entre o osso zigomático e o ângulo da mandíbula só é tão grande porque ela é magra, né? Então acaba favorecendo o aparecimento dessa sombra aqui, nessa região mediana da face, entre o zigomático e a mandíbula. Isso só é possível devido à magreza da face dela e da pessoa dela como um todo. Então, esse arcabouço ósseo, é o termo médico que a gente chama, compondo também aqui a projeção do mento, que é o queixo, faz com que essa face seja tão angulada. A gente olhando assim, num momento inicial, no primeiro momento, eu acho que é isso que traz a beleza inicial, aquele impacto inicial, né? Cabe ressaltar aqui que o mento dela, o queixo, ele não é tão grande em relação ao tamanho da testa e ao tanto que a mandíbula é quadrada, ou seja, caberia um mento maior aqui. O queixo dela é considerado pequeno em relação às proporções gerais da face. E o queixo pequeno também é uma característica de beleza, né? É a face que reproduz características larvais, características muito neotênicas, ou seja, características de algo que é muito novo, é muito jovem. O queixo é pequeno. Outra característica neotênica, ou seja, de juventude, de algo que acabou de nascer, né? O tamanho dos olhos. A gente observa em outras fotos também, vamos ver se eu consigo mostrar melhor. Tamanho dos olhos, olha como os olhos dela são grandes e são expressivos, né? O tamanho dos olhos é outra característica de beleza. E os dela, além de eles serem grandes, eles têm uma cor muito chamativa e muito atraente. A esclera, que é o branco dos olhos, é muito branco. A maioria das pessoas não tem a esclera tão branca. Ela é um pouco turva, um pouco amarelada, um pouco avermelhada. E de algumas pessoas, esse branco sobressai de uma forma mais marcante. E esse é o caso dela. O verde dos olhos também chama a atenção. Ela tem um verde esmeralda nos olhos, que em determinadas fotos
em determinados locais e condições de luminosidade, ele fica até translúcido. Então é um verde diferente. Então esse verde dentro desse olho grande e ainda angulado para cima faz com que esse olhar seja realmente peculiar, muito bonito, né? Então, além do tamanho dos olhos, que é uma outra característica de beleza, rodeando esse olho, ela tem uma região palpebral magra. Ela não tem aquelas pálpebras gordinhas, que também fica muito bem em algumas faces, como a da Gisele Bündchen, por exemplo. Mas ela tem a pálpebra magrinha, até um pouquinho de olheira em determinadas fotos, em determinadas produções fotográficas. Isso traz a característica de um olho assim mais forte, aquele olho assim dentro de um arcabouço magrinho, ou seja, bem delineado. Nós observamos os cílios bem curvos e marcantes, observamos um supercílio, que é a sobrancelha fininha e bem elevada lateralmente, e aqui eu chamo atenção para um quinto parâmetro de beleza, a distância entre o canto lateral dos olhos e o canto lateral das sobrancelhas. Quanto maior essa distância, ou seja, quanto mais elevada, mais bonito. Claro, tirando os exageros que a gente vê, principalmente com a toxina botulínica, né? Mas dentro desse contexto de beleza, numa elevação sutil e ao mesmo tempo um pouco além da conta do supercílio, o quadro todo dos olhos e do olhar fica muito interessante, fica muito bonito. E isso a gente observa aqui na Angelina Jolie. Em algumas fotos dá para ver um pouquinho mais. Olha como ela é elevada lateralmente, bem fininha. Desse lado está até um pouquinho mais elevado do que do outro, né? Nessa foto dá para pegar muito bem o ângulo que mostra essa importante característica. E eu acho que é uma das características mais marcantes dela, essa sobrancelha desenhadinha, elevada lateralmente e muito fina. Os lábios são muito importantes para a beleza facial feminina. Os lábios dela são excessivamente grossos, mas eles são excessivamente grossos sem causar aquela característica forte o bastante para roubar a beleza. Eu diria que eles estão assim na beirada. Eles estão assim no pico máximo do que embeleza o lábio dela, dessa grossura dos lábios, né? Um pouquinho mais do que isso já entraria no feio. Eu acho que ela soube, as características faciais dela, principalmente do lábio, elas pararam exatamente no ponto em que, além daquele ponto, ela perderia beleza. O lábio dela é extremamente grosso, é muito bem desenhado. Eu não acredito que ela tenha preenchimento nos lábios, muita gente me pergunta, não acredito. Todas as fotos dela, mesmo quando mais jovem, esse lábio se mantém do mesmo formato e da mesma grossura, da mesma espessura. Além dele ser grosso, ele é super bem desenhado, ou seja, a linha labial inferior, o cantinho é elevado na medida certa, o contorno do lábio superior, os filtros labiais mais proeminentes, né? Os contornos internos, ou seja, o volume mesmo do lábio é grande, tanto aqui embaixo quanto aqui no lábio superior, e muitas pessoas não têm esse contorno de lábio superior. Quando tem o lábio grande, às vezes tem esse contorno externo, o contorninho mesmo, mas não interno. E ela tem esse contorno interno muito interessante, muito bonito. E além dela ter esse lábio, mesmo ela tendo esse lábio super grosso em cima, os dentes incisivos centrais continuam expostos. E na medida certa, olha, é do terço médio para baixo. Isso faz com que ela, em repouso, seja linda, sorrindo, seja linda. Apesar de eu não achar que ela tem um sorriso perfeito por causa da conformação geral dos dentes. Eu acho que o dente precisava ser um pouco melhor. Mas, em repouso, o lábio fica muito bem, contanto que esse dente é exposto, né? O tanto que esse lábio é grosso não atrapalha a exposição dos incisivos centrais, que é super importante para uma face bela. Vamos falar um pouco do nariz. Nessa foto eu consigo ver melhor tanto o ângulo da mandíbula, a projeção delicada do mento, a projeção dos zigomáticos, os olhos muito marcantes, a sobrancelha fina, o nariz.
O nariz da Angelina Jolie é um nariz muito pequeno. Assim como ela tem os lábios muito grandes e muito bonitos, o nariz é um pouco pequeno demais. Eu acho que para um rosto grande como o dela, o nariz poderia ser um pouco mais marcante. E eu particularmente gosto de nariz grande. Mas o nariz dela, sendo pequeno do jeito que é, tem uma relação dorso-ponta muito interessante, muito dentro do que é considerado bonito hoje. Ele tem uma convexidade de dorso super interessante e super clássica. Então eu diria que o nariz dela é o maior responsável pela face dela ser clássica e não exótica, como a da Gisele Bündchen, por exemplo, vou citar ela de novo. Né? Então são narizes completamente diferentes, mas tão bonitos quanto quando eles são inseridos nesse contexto facial total. Eu acho que o nariz dela é um nariz pequeno, é sutil, é muito delicado, mas cai muito bem pro que ela quer passar de beleza, porque ela passa de beleza, que é a beleza clássica. Então nariz bem delicado, cai super bem pro terço médio da face da Angelina Jolie. A testa, um pouquinho grande demais, eu acho um pouco demais a testa dela, mas junto com os olhos enormes e junto com as sobrancelhas bem elevadas, fica bonito. Junto com o cabelo que ela usa, junto com o jeito que ela se apresenta, assim, os fios mais soltos, mais livres e longos. Então eu acho que esse conjunto todo da linha de implantação capilar e até da pálpebra inferior mais fininha, eu acho que a testa grande cai muito bem. E cai bem também, combina muito bem com o tanto que a mandíbula é larga. E a boca enorme, os olhos enormes. Então assim, ela tem características grandes, né? Talvez esse contraste todo de uma beleza numa face com características isoladas tão grandes, de um nariz tão delicado, né? Eu acho que talvez essa dualidade, esse paradoxo, muito do que nós chamamos hoje de beleza está nesse paradoxo. Eu acho que é isso. Da próxima vez a gente vai fazer uma análise de uma beleza mais negra, uma beleza mais latina, que contradiz um pouco essa beleza clássica europeia, loira, de olhos claros, que eu tenho falado muito sobre isso. Eu realmente acho isso lindo, mas eu acho que o negro e quem tem os traços morenos e mais fortes, como a nossa raça, que é essa mistura brasileira, né, e os latinos em geral, também tem o seu lugar. A força dessa beleza é muito grande e eu vou eleger uma pessoa linda, com traços faciais muito interessantes para a gente discutir aqui e vou explicar para vocês o porquê disso, desse encantamento que a gente chama de beleza. Obrigada!